Olá! O Momento Saúde de hoje está aqui no Hospital Sobrapar, que é um centro de referência nacional e internacional sobre anomalias crâniofaciais. Para falar sobre este assunto, está aqui comigo o Dr. Cássio Raposo do Amaral, que é cirurgião plástico, e a doutora Vera Lúcia Raposo do Amaral, que é presidente do Hospital Sobrapar e psicóloga. Doutora, seja muito bem-vinda, doutor. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso programa de hoje. Nós é que agradecemos vocês estarem aqui, é um grande prazer para nós receber toda a equipe da TV Câmara. Muito obrigada. Gente, para a gente começar esse bate-papo, né, eu queria entender o que são essas anomalias crâniofaciais, doutora. Acho que você pode melhor responder para a gente nesse momento. Tá certo. Anomalias crâniofaciais são aquelas deformidades que acontecem no crânio e na face, consequência de um trauma, de uma queimadura, de um tumor, ou em algumas situações em que a criança nasce com a deformidade. Aí a gente chama de deformidades crâniofaciais congênitas. Ou essas que são adquiridas ao longo do tempo da vida. Aí. Exatamente. Tá. Doutor, acho que uma das mais comuns que vocês têm aqui, pelo que a gente pôde ver, pesquisar a respeito, é a fissura lábio-palatal e fissura palatal. Tem diferença? Vamos começar por aí, né, para a gente diferenciar uma da outra. A deformidade crâniofacial mais frequente em nosso meio é o lábio leporino, que é denominado no meio médico de fissura lábio-palatina. A fissura lábio-palatina ela é um amplo espectro de deformidade. Ela pode acometer só o lábio e o palato, ou só o palato. Então, nesses casos, a fissura pode ser fissura lábio-palatina ou simplesmente fissura palatina ou palatal. Então, aí a diferença é do lábio. Então, uma pode ter no lábio e a outra não. Essa é a única diferença entre as duas. Uma vem com o lábio, a criança nasce com o lábio também fendido, e a outra só o céu da boca, que é fendido. E, doutor, é isso mesmo? Entre 650 bebês nascidos, né, vivos, atingiu um aqui no Brasil? É isso mesmo? Essa é a casuística que a gente tem. Entre a cada 650 até a cada 1.000 nascimentos, uma criança nasce com o lábio leporino. Então é bem comum, assim, né? Se você for pensar, é mais comum do que a gente ouve falar. Né, doutora? Sem dúvida, bastante relativamente comum. Frequente. E no nosso centro ele é bastante visto, porque realmente como nós somos o centro que congrega esse tipo de atendimento aos usuários, principalmente do SUS, nós temos realmente uma frequência bastante alta. E deve-se também levar em conta que essas crianças nascem com esses problemas, com abertura no lábio e no palato, e essa abertura representa uma série de consequências para a criança, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista do desenvolvimento da fala, da dentição. Então, são inúmeras cirurgias, né, doutor? E, além de tudo, um trabalho interdisciplinar. Então, por isso, o Hospital Sobrapar, ele tem um conjunto de profissionais interdisciplinares que trabalham para a recuperação desse paciente que fica em torno de 18 anos conosco. É bastante tempo, né, doutora? É bastante tempo para que a gente considere a criança totalmente reabilitada. Que é aquela criança que, dado um tratamento, as cirurgias feitas no tempo certo e todo o tratamento sendo bem orientado e realizado pela família, esta criança está totalmente reabilitada. Inteligência normal, fala perto do normal, aparência extremamente aceitável. Então, essa criança ela será reintegrada no meio social. Normalmente. E normalmente, ela irá para a sua vida sem nenhum déficit. E isso, para nós, é uma alegria muito grande, porque é devolver a esperança de vida e uma possibilidade de reinserção social. Isso eu acho que é a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação, porque nós tornamos a sociedade um cidadão perfeito. Com certeza, isso, né, doutora? Realmente não tem preço. Reabilitar e ver, como vocês acompanham desde criança, né? É ver esse adulto e com as suas
pequenas diferenças que ainda existem, mas vivendo a vida normalmente, e vocês podem acompanhar isso de perto, né? E isso é muito bom. todas as suas potencialidades sendo profundamente desenvolvidas, porque nós tomamos para nós esta missão, que é não só a cirurgia, como a reabilitação global. Isso daí é importante que as pessoas conheçam e saibam e entendam que é uma condição da criança que ela vai das cirurgias até o tratamento interdisciplinar completo. Completo, né? E envolve toda a família também, né, doutora? A família acaba se envolvendo totalmente nesse tratamento, né? E essa família também tem essa assistência aqui, né? Tem, e as mães, quando elas se envolvem, eu digo que elas são um exemplo de vida, né? Porque a gente não tem condição de duvidar de nós mesmos, das nossas capacidades de enfrentar problemas, sendo que a gente encara todo dia, em todo momento, o que essas mães, que desafio é esse que essas mães têm. Não só de criar um filho, como criar um filho com um problema de saúde. De saúde, é verdade. Doutor, quando ocorrem essas fissuras, né? Vou falar mais um pouquinho a respeito da fissura, né? Como que ela ocorre, em que momento que ela ocorre? Ela ocorre durante a gestação, né? Por volta da 22ª semana de gestação, é possível descobrir que a mãe está gerindo uma criança com uma deformidade crâniofacial, no caso, o lábio leporino. E aí, desde esse momento, do início, quase da 22ª semana de gestação, é possível que ela receba todo o auxílio e o cuidado e orientação para que procure aqui nosso centro, para que já possa ser tudo delineado e planejado o tratamento dessa criança ao longo dos até 18 anos subsequentes, né, que virão aí, né, após o nascimento. E é no próprio ultrassom que se percebe essa anomalia que a criança pode ter? Normalmente é no ultrassom médico radiologista que detecta essa anomalia e comunica aos pais, e os pais acabam sendo referenciados ao hospital pelo Sistema Único de Saúde. E isso precisa ter algum cuidado na hora do parto em si? Precisa-se ter algum cuidado ou não? Não. Assim, com relação ao lábio leporino, nenhum cuidado adicional, além dos cuidados normais, são necessários. Doutor, e tem causas? A gente sabe se as causas, o porquê acontece essa fissura, esse lábio leporino? As causas, elas são multifatoriais, ou seja, são inúmeros fatores que podem culminar no nascimento de uma criança com lábio leporino. Diante do nascimento de uma criança com lábio leporino, fica muito difícil apontar uma causa. Então, são vários fatores que se somam ou se isolam para levar ao nascimento de uma criança com esse problema. E é impossível determinar uma causa pontual. Nada como fator genético ou fator ambiental, por exemplo, alguma atitude da mãe em relação, nessa gestação, sei lá, o uso de bebida alcoólica, que se fala tanto, né? Que essas são causas de algumas outras, né? Algumas outras, alguns outros problemas na gestação e com a própria criança, né? Como drogas e álcool, não tem nada relacionado. Sim, tem relacionado, sim, a ausência de ácido fólico durante o momento pré-natal, durante a concepção da criança e depois o uso de cigarro, álcool, medicamento, alguns, né, podem levar sim ao nascimento de uma criança com lábio leporino, principalmente as causas genéticas. Se a mãe já tem uma criança, um primeiro filho com lábio leporino, ela tem até 14% de chances a mais de vir a ter um segundo filho com lábio leporino. Então existe sim um componente genético. Em alguns lugares isolados do Brasil que ainda existe esse conceito de tribo, algumas áreas remotas em que as populações se isolam e nasce uma criança com a fissura, há uma chance muito grande de essa criança de vir a ter outra criança com a fissura. Ou se o pai e a mãe têm também, a chance é grande também. A chance é altíssima. Em algumas síndromes que se relacionam com a fissura,
tem uma síndrome chamada Van der Wood. Ela é uma herança autossômica dominante e ela tem o lábio leporino. Nessas situações, a criança, quando for casar e ter um filho, ela tem 50% de chance de ter uma criança, gerar uma criança com lábio leporino. Ou seja, o componente genético, ele é muito importante, Juliana, mas como você mencionou, o componente ambiental, ele não é dissociado ao problema. Ele é muito importante também, e ele existe, ele é responsável, muitas vezes, sozinho ou em associação aos componentes genéticos, pelo nascimento de uma criança com lábio leporino. Okay. O Momento Saúde vai para o intervalo e nós já voltamos. Fique por aí! Aqui nós atendemos crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então, por conta dessa demanda de crianças e adolescentes, nós também fazemos acolhimentos, orientações às famílias, que são os pais dessas crianças, desses usuários que chegam para a gente com uma certa demanda e nós tentamos intervir de acordo com a necessidade e realidade de cada família. O principal objetivo da atuação do serviço social é garantir a autonomia dessas famílias, desses usuários, visando a melhoria da qualidade de vida deles e a inclusão social. Então nós podemos, assim, através do nosso trabalho, fazer toda uma cobertura de orientações, de escutas, para modo de viabilizar essa questão de minimizar, na verdade seria a palavra, a questão de fragilização dos vínculos familiares e dos riscos sociais. Estamos de volta com o Momento Saúde de hoje, falando sobre as anomalias crâniofaciais, aqui no Hospital Sobrapar. Está aqui comigo a psicóloga e presidente do Hospital Sobrapar, Vera Lúcia Raposo do Amaral, e o doutor Cássio Raposo do Amaral, que é cirurgião plástico. Doutor, a gente terminou falando sobre o lábio leporino, né, no finalzinho do primeiro bloco. Eu queria continuar mais um pouquinho a respeito disso, porque eu queria saber dessa parte de amamentação. Da alimentação dessa criança, né? Porque já que ela, bebezinha, ela já tem essa fissura, como que fica essa parte? Ela tem uma dificuldade maior? Precisa ter algum cuidado especial? Juliana, quando a dificuldade vem principalmente nas crianças que têm o céu da boca aberto. Não só o lábio, mas quando é o lábio e o palato. Porque a criança não consegue fazer a pressão. Quando pega o mamilo da mãe para fazer a sucção do leite, não tem como ela exercer a pressão, porque o ar entra pelo nariz e está tudo comunicando, né? E ela não consegue aspirar o leite do seio materno. Então a criança gasta muita energia para fazer esse movimento e acaba o que ela recebe de nutrição pelo leite acaba não sendo suficiente para ela começar a crescer e se desenvolver. Então, nesses casos em que o céu da boca é todo aberto, aí a equipe de fonoaudióloga que normalmente orienta esses pais, cuida dessa parte, cuida né? dessa parte, ela passa a utilizar uma mamadeira com um bico especial, muitas vezes com uma colher, para facilitar que essa criança se alimente sem gastar uma energia desnecessária, né? Então durante esse processo. Esse seria o cuidado especial, então, uma mamadeira específica para ela poder mamar, né? Conseguir se alimentar, então. Exatamente. É isso mesmo, doutora? Você, com a sua experiência aqui, né, como presidente, pode falar com propriedade também. Então, mesmo não sendo só especialidade, né? Mas pode falar com propriedade, com certeza. Com certeza. E essa criança, ela tem que ganhar peso, porque ela tem que operar. Nós temos um protocolo de cirurgia. E a criança é operada aos 3 meses de idade ou 5 quilos. Se aos 3 meses de idade ela não adquiriu 5 quilos, a cirurgia tem que ser postergada. Então é sempre bom a cirurgia precoce. Então a criança tem que ganhar peso, energia para fazer essa cirurgia, porque afinal de contas é um bebê
que será anestesiado e terá todo um procedimento cuidadoso cirúrgico, mas ela será submetida a um procedimento cirúrgico. Então, a nossa equipe de fonoaudiologia, eles são extremamente capacitados e realmente acompanham as famílias e as mães, de modo que dão o suporte e também essa ansiedade que a mãe fica e todo o aspecto psicológico, porque a mãe, muitas vezes ela não sabe o que fazer para alimentar o seu bebê, tem medo e toda uma questão de interação e que é extremamente importante, porque é nesta relação mãe-bebê, é este amor, é este olhar, é este cuidado que vai também engordar o bebê, porque Com não certeza. basta alimentar, o amor e o cuidado vêm junto com a alimentação. É verdade, é preciso um cuidado, porque acho que o que seria ruim aí dessa alimentação de não conseguir, além de não ganhar peso para poder fazer, é adiar muito essa cirurgia, o que pode complicar, doutor? Complica cada vez mais, quanto mais tempo se espera, pior é para conseguir um resultado eficaz. Aqui a gente fala principalmente no resultado de fala. Aí a gente tem uma idade bem determinada, que é até 1 ano de idade. Se essa criança passar muito do período de 12 meses para ser operada da cirurgia do céu da boca, aí a fala pode ficar bastante comprometida e a criança começar a ter problemas de articulação, problemas que a gente chama de ressonância, né? O ar começa a escapar pelo nariz, a voz começa a ficar fanha e aí gera um problema muito grande para a família e para os familiares, né? Para todos, para a criança, né? E para os familiares. É importante dizer que a face ela é a mais importante expressão e comunicação nossa com o mundo, mas a fala é de primordial importância, porque a criança, ao iniciar uma fala e ela se comunicar, ela faz a interação entre ela e o mundo no qual ela vive. Se essa fala torna-se ininteligível, as pessoas não entendem, ela na escola vai ser mais isolada, ela terá dificuldade de fazer amigos. Então, é toda uma questão psicossocial envolvida na questão do desenvolvimento da fala e da comunicação. É verdade. Então, o procedimento médico, que é fechar o céu da boca aberto, ele tem uma série de funções anatômicas, mas essa anatomia tem que estar excelente e perfeita, porque o céu da boca é um arcabouço de ressonância do som da fala. Se esse arcabouço não tiver a necessária expansão e ressonância, a criança vai falar muito mal, ela vai falar pelo nariz. E isso pode prejudicar muito as relações interpessoais. Por isso, esse protocolo e essa união entre o trabalho dos profissionais de fonoaudiologia, psicologia, ortodontia e o cirurgião. É essencial e muito importante, né, doutora? Essencial, essencial. Os nossos profissionais estão há muitos anos trabalhando conosco e eles sabem, inclusive, qual é o problema. Em 1980, no ano passado, eu defendi minha tese de doutorado na USP sobre a autoestima das crianças com anomalias faciais. E um dos grupos que eu estudei foram realmente as crianças com fissura lábio-palatina. E o maior problema de autoestima estavam nas crianças fissuradas que tinham má comunicação de fala. Olha como é importante, né, a comunicação. Falando nisso, já que a doutora puxou esse gancho, doutora Vera, existe muita discriminação? Você, com todos os anos de experiência, como psicóloga também, o que você percebe aqui dentro da Sobrapar? O que você pode perceber dessas crianças que já foram atendidas por você e por vocês aqui, por essa equipe toda, que é uma equipe grande? O que você pode perceber dessa família que chega e dessa criança que chega? Então, na minha experiência, o principal fator que deve ser cuidado é a família. Porque a família aceitando a criança e transmitindo à criança essa segurança, essa autoestima, a criança vai se apropriar disto e vai levar para a vida dela.
certo? Agora, nós temos um trabalho aqui no hospital também que é um programa, um projeto, junto às escolas para evitar o bullying. Que as nossas psicólogas e assistentes sociais vão para as escolas e fazem um trabalho com as crianças que não têm o problema e com as nossas crianças para que haja integração, aceitação, e isto nós acabamos trabalhando todas as demais discriminações, porque diferenças existem, as pessoas não são iguais, mas em geral as pessoas aceitam os seus pares, os seus semelhantes. Qualquer diferença pode ser vítima de uma discriminação. Então nós nos preocupamos também com a família, em dar um suporte para a família para que ela possa auxiliar essa criança, e também a escola, porque a escola é outro ambiente que a criança vai ter que enfrentar e provavelmente mais hostil que a família. É verdade, né? Porque criançada é mais hostil. É mais hostil, né? É uma sinceridade muito que às vezes incomoda, né? Se for nesse tipo de situação é complicado. É interessante porque as crianças bem pequenas, elas aceitam. E se elas são colocadas juntas, elas aceitam mais facilmente ainda. Mas as crianças elas vão se tornando maiores e aí a sociedade vai impregnando nelas a questão das diferenças. E aí o bullying pode acontecer. É complicado, né? Doutor, adultos também veem tratamento, como você já falou, quanto mais tempo demora, mais pode prejudicar outras coisas, né? Além da fala e tudo mais. Adultos também procuram bastante, mas aí como que eles chegam? A dificuldade, imagino dessa parte psicológica, já chegam também bem complicado para eles, né? E nessa parte médica mesmo, como que eles chegam? O que dá para fazer? O que pode ser feito ainda depois de anos que essa pessoa veio te procurar? Muitas vezes existem duas situações. Ou o adulto chega sem nenhum tratamento, o que acontece principalmente de pessoas vindo de áreas mais rurais, áreas mais onde a informação não chegou com tanta intensidade. E quando a pessoa não é operada, começar um tratamento na fase adulta, ele já tem alguns problemas que dificilmente a cirurgia vai poder resgatar. Problemas de fala, problemas até psicológicos que dificilmente uma ou duas ou três cirurgias sanarão esse problema, né? Agora, com relação às sequelas, que são aqueles pacientes que foram submetidos por um tratamento não especializado, em um centro que não está habituado a tratar o fissurado e chega aqui com a sequela, também é uma situação bem difícil de ser contornada e demanda muito esforço da equipe multidisciplinar, né? E, doutor Cássio, além disso, tem alguma, por exemplo, atrapalha na respiração, né? Como o doutor falou, tem alguns casos que pode atrapalhar nessa respiração, porque está tudo interligado. Tem algumas outras complicações no organismo que pode causar a longo prazo, se não for tratado? Muitas dessas crianças, elas nascem, a anomalia craniofacial, ela é acompanhada de outros problemas. Muitas dessas crianças têm refluxo, que é muito comum, problemas renais, problemas cardíacos, né, problemas hematológicos. Então algumas síndromes, não a fissura labio-palatina, mas algumas das síndromes que a gente vê com uma certa frequência aqui no hospital, elas são acompanhadas por problemas no coração, problemas no pulmão, isso tudo está interligado, com certeza, sim. Tá. E, doutor, é mais comum entre meninos ou meninas? Existe isso? Tem isso? Ou não? Mais ou menos 50% a fissura labio-palatina, né? Então é igual, não tem uma diferença aí, não. A fissura labio-palatina não. Alguns espectros da fissura tem sim mais menina do que menino, mas a fissura labio-palatina, que é o que a gente mais vê aqui, é mais ou menos 50% cada. Doutor, vamos finalizar esse bloco, né? Para a gente começar outros assuntos agora no terceiro bloco. Eu queria saber os tratamentos
né, sobre o lábio leporino. Os tratamentos que a gente tem disponível, a gente já falou de cirurgia, né, que tem cirurgias e que a doutora também já falou que são 18 anos aí de tratamento, né, com essas pessoas. Eu queria que você falasse se são só as cirurgias que tem, se a gente tem próteses ou outras coisas que podem ser substituídas, alguma coisa alternativa. O tratamento é multidisciplinar, envolve o planejamento conjunto de toda uma equipe, que inclui os profissionais, cirurgião plástico, ortodontista, odontologista, a fono, audiólogo, psicólogo, a parte de prótese também, que é normalmente feita pelo odontologista bucomaxilofacial. E essas próteses são realmente necessárias para uma pequena parcela da população fissurada, normalmente aquela população que não recebeu o tratamento desde pequenininho e que chega a uma idade adulta com uma sequela, com ausência de dentes e tudo, e aí realmente a prótese faz necessária em uma pequena parcela da população, alguns casos. Mas no geral são as cirurgias ao longo aí, são várias cirurgias. Exato. O tratamento conjunto entre a cirurgia plástica e a odontologia ou ortodontia. E aí se o tratamento é feito desde pequenininho, é muito difícil uma criança precisar de uma prótese quando chegar na fase adulta. Mas precisa de muita disciplina, né? Precisa estar voltando aqui no centro, precisa estar bem dentro do nosso acompanhamento dos outros profissionais também, né? Sempre, né? Todos juntos sempre. Exato. Se por algum motivo a criança vai perdendo consulta, vai tendo algum problema social que os pais não podem eventualmente trazer a criança, aí vai ficando cada vez pior para ela, para a criança. Isso é relativamente frequente, infelizmente. O Momento Saúde vai para mais intervalo, fique por aí. Os pacientes que são muito especiais aqui que nós atendemos, eles vêm com muitos problemas e todos eles são interligados. E para fazer um tratamento especial, nós precisamos de disciplinas multidisciplinares, dos tratamentos multidisciplinares, que principalmente a cirurgia plástica, a fonoaudiologia e a ortodontia, mais especificamente nos tratamentos de todas as correções. A ortodontia ela facilita, inclusive, o tratamento cirúrgico, porque ele condiciona a cavidade bucal para uma melhor manipulação do cirurgião, para melhorar os resultados. Os problemas com a fonoaudiologia, que eles têm problemas com a fala, com a dicção, com a respiração. E nós propiciamos tudo isso com o reposicionamento da arcada e os dentes nas arcadas. O nosso tratamento, ele vem desde pequenininho, as criancinhas menores, que elas vêm já se condicionando, se ambientando a todo o nosso ambiente odontológico, até ela se familiarizar com a pessoa, com o profissional, aceitar o nosso atendimento, porque eles vêm desde bebês com muitas cirurgias, eles passam por bastante traumas. A saúde começa pela boca, pelo alimento bem triturado, bem mastigado, bem diluído, formando uma massa saudável para a digestão. Já começa na boca a saúde. E toda a situação dos pacientes que têm anomalias que estão presentes na boca, os dentes são muito mal posicionados. Dificulta a mastigação, mas dificulta muito a fala, a dicção e até a condição de higienização, que é mais importante. A higienização, nós assim, procuramos trabalhar muito com a criança, pedir muito a responsabilidade, a conscientização da higienização, para que no futuro ele não venha a perder mais dentes do que já possam estar perdidos alguns, né? Devido às cáries, à má higiene, doenças periodontais.
Tudo isso nós procuramos já ir orientando o paciente e a própria família, mãe, pai ou acompanhante que cuida desse paciente especial. As condições favoráveis nós temos mais na fase da infância e adolescência. Então, fugindo dessa situação de que nós trabalhamos junto com o crescimento, estimulando o desenvolvimento e as condições mais perfeitas para se colocar a ortodontia e se posicionar os dentes, o adulto já vem com o dente mal posicionado, que às vezes dificilmente vamos conseguir colocar numa posição mais correta. E aí vem mais perdas. E aí vão entrar as outras disciplinas, né, as outras áreas da odontologia mais propícias para o caso, que é a estética, os implantes, as próteses, e que vão melhorar a situação desses pacientes que já estão com deficiências que não podem ser corrigidas. Essa que é a importância da ação da Sobrapar, do hospital, que nós acolhemos desde pequenos e procuramos colocá-los dentro de um plano, de um segmento de tratamento desde bebês até a idade adulta. Então, porque todos têm uma fase de tratamento, um momento correto de se aplicar uma cirurgia, um enxerto, uma ortodontia. E com um acompanhamento constante e a presença bem consciente dos pais, bem responsável, que nós conseguimos resultados muito bons na finalização. Que aí eles vão entrar nas fases corretas, no momento das cirurgias corretas, no momento dos aparelhos corretos, os tratamentos fonoaudiólogos, os tratamentos com o naso. É muito importante, e esse segmento do paciente que vem desde bebê e nós terminamos na fase adulta, às vezes com cirurgias ortognáticas que são necessárias, nós temos uma finalização bem propícia. Estamos de volta para o último bloco do Momento Saúde de hoje, falando sobre as anomalias crâniofaciais. Para falar sobre esse assunto comigo, hoje neste programa, é a doutora Vera Lúcia Raposo do Amaral, que é presidente do Hospital Sobrapar e psicóloga, e o doutor Cássio Eduardo Raposo do Amaral, que é cirurgião plástico. Doutor, existem outras anomalias também frequentes, né, que são a cranioestenose. É isso mesmo? Acertei o nome? Acertou sim, parabéns. Obrigada, doutor. Então, a gente pode falar um pouquinho delas, das mais comuns? O doutor pode citar uma delas, como queira. Então, as cranioestenoses, elas podem vir acompanhadas de síndromes ou serem isoladas. As que não vêm acompanhadas de síndrome, ou seja, as isoladas, são as mais frequentes. E aí ela acomete as suturas cranianas, que é popularmente chamada de moleira. E aí, esse fechamento precoce de uma sutura, seja qual for, aí vai gerar o tipo de cranioestenose correspondente. E a criança pode, então, ficar com uma cabeça mais alongada, com formato mais triangular, com uma cabeça mais chata. E essas são as cranioestenoses não sindrômicas, que elas requerem uma atenção grande, porque elas podem levar aumento da pressão intracraniana e precisam de cirurgias em idade adequada. Se não feitas essas cirurgias, tem sequelas? Como que funciona isso se não feitas, se essa criança não é tratada a tempo, num tempo que poderia ser resolvido? A literatura mostra que crianças não tratadas, elas têm uma chance de ter um déficit cognitivo maior do que as crianças normais. Ou seja, as crianças podem ter uma dificuldade para acompanhar a escola, uma dificuldade em algumas matérias específicas no ambiente escolar. Então, realmente, esse déficit cognitivo, neurocognitivo, ele pode afetar a criança no seu desenvolvimento, principalmente escolar, nos primeiros anos de vida e depois na fase adulta. Elas são facilmente detectadas também, diagnosticadas? Inicialmente, ela chega para o pediatra. E o pediatra que vai detectar que a cabeça da criança está com um formato um pouco diferente do normal.
E aí, uma vez detectado essa deformidade craniana, aí ela realmente tem que ser encaminhada para uma equipe de cirurgia crâniofacial, que é normalmente composta pelo menos um cirurgião plástico crâniofacial e um neurocirurgião que trabalham em conjunto, né? Doutor, e as sindrômicas, né? As que vêm com uma síndrome, qual o mais comum que o doutor já recebeu paciente aqui que pode falar dela pra gente? As sindrômicas, a mais comum que a gente vê aqui no hospital e que eu particularmente acabo recebendo pacientes do Brasil inteiro, chama-se síndrome de Apert. O Apert é um conglomerado de deformidades craniofaciais que envolve todo o crânio, a face principalmente, as mãozinhas, os pés, o quadril, os ombros. Então é uma deformidade bastante extensa, realmente do fio de cabelo até a unha do pé. Nossa. E ela é um tratamento que tem crianças que chegam até a ter 20, 30 cirurgias ao longo da vida. E realmente a gente consegue oferecer para essas crianças o tratamento integral. A gente consegue fazer desde o crânio, a face, as mãos, os pés, e realmente oferecer uma qualidade de vida bem melhor para essas crianças aí. Doutor, sequela, doutor e doutora, acho que a doutora pode falar também um pouquinho a respeito disso. Traumas faciais e também sequelas de tumores também são atendidos aqui, né? São considerados, né, não uma anomalia, mas traumas, como o próprio nome diz, na face também, que são atendidos aqui pelo hospital e que vocês também já viram muito, né? Acho que tem uma porcentagem até grande aí de atendimento. Os tumores da infância a gente recebe bastante aqui, né? Algumas crianças que têm tumores ósseos, né, no rosto da face, algumas crianças que têm os tumores de tecidos moles, como a neurofibromatose, por exemplo, né, que é um outro tipo de deformidade, e algumas crianças até que são tratadas no Boldrini para isenteração do olho e acabam vindo para cá para a gente reconstruir reconstruir a pálpebra para que essa criança receba uma prótese ocular, né? Isso a gente tem com frequência, não só do Boldrini, mas de todo o Sistema Único de Saúde, né? Também recebe. Recebe crianças para reconstrução de pálpebra, para colocar a prótese, uma vez que crianças que tiveram tumores nos olhos, né? Que precisaram ser retirados, né? E quanto a esses traumas, doutora, de face, o que chega para vocês, que você viu bastante aqui? Nós recebemos bastante sequelas de queimaduras. Nós não tratamos a fase aguda da queimadura, mas nós reabilitamos as crianças e adultos também que foram queimados. E a queimadura traz uma sequela profunda e de difícil tratamento, longo e às vezes com resultados não tão bons quanto a gente esperaria, porque exige do paciente uma disciplina muito grande, inúmeras cirurgias. E nós temos recebido pacientes de todo o Brasil para fazer reconstrução. Não só do Brasil, né, doutora? Como você falou aqui no intervalo para a gente, contou uma história. Recentemente nós recebemos um garotinho que foi vítima de uma bomba no Irã e que essa bomba pegou toda a parte das pernas e o genital. E essa criança tem um tio que conseguiu migrar para o Brasil. E esse tio trouxe o pai do menino, e o menino, eles chegaram aqui com o intérprete, porque eles não falam uma palavra de português, não é? E esse menino, quando tratado lá no país dele, ele foi tratado sem nenhuma anestesia. Então o menino é tão estoico, ele aguenta uma dor, que os próprios médicos nossos aqui ficaram impressionados. Porque o menino é submetido às cirurgias, depois retiradas de ponto, e o menino não expressa no rosto nem sequer movimentos típicos de uma criança sentindo dor.
Então, para nós, é impressionante receber pacientes dos mais variados segmentos e dos mais variados, agora, países, vítimas das maiores atrocidades e ver do que os seres humanos são capazes. São capazes de sofrer e de resistir. E isso dá a nós também um exemplo de resistência, né? Um exemplo de vida, né, doutora? É um exemplo de resistência. Temos que continuar resistindo, não importa o quê. Porque se uma criança é capaz de viver sofrendo a maior das dores, porque queimadura dói. Dói. E essa criança ser estoica o suficiente para não reclamar, realmente ela nos dá uma lição de vida que não tem igual, né? Com certeza, é verdade. Doutora, para a gente finalizar nosso programa de hoje, infelizmente está acabando, acho que o bate-papo foi tão bom, né? Passou tão rápido. Eu queria que você falasse sobre a campanha agora, né? A última campanha, Momento Selfie sobre a Par, é isso mesmo? Fala um pouquinho sobre essa campanha para a gente, doutora Vera, o porquê, né, desse lançamento dessa campanha agora no mês de agosto. Todos os anos nós fazemos uma campanha pelas mídias, TV e outras mídias, pelo número 0500, que é um número que é disponibilizado apenas para as instituições filantrópicas, que tem toda a documentação necessária para disponibilizar o número 0500 via telefone. Então, é uma campanha de doação que nesse ano é o mês de agosto, que está aí, e do 1º ao 30 de agosto, pelo número 0500. E depois, essa campanha continuará em algumas mídias e não mais através do 0500, mas aí a pessoa que interessada em participar dessa nossa missão, ela vai doar ou diretamente no hospital ou através do nosso site, que é www.sobrapar.org.br. Mas eu queria também falar um pouco dessa campanha, porque essa campanha eu achei que foi muito interessante, porque a empresa que fez a campanha, doou a campanha para nós, eles criaram o momento selfie, porque hoje todas as pessoas tiram através dos seus celulares a sua própria imagem, o seu selfie, né? Porque é interessante, o seu selfie é o seu eu, que ela disponibiliza através da sua imagem de si e para as mídias sociais, para os seus amigos e tudo. Né? E os nossos, o que é uma coisa que todo mundo faz, você, todos nós fazemos, com grande facilidade e orgulho. E para as nossas crianças, isso representa uma vitória muito grande. Um desafio grande. É uma longa história de resistência e resiliência, não é? E é uma história de vitória para eles, porque eles estão finalmente podendo mostrar ao mundo suas faces. Olha como eu sou. E isso é um orgulho para ele, para suas famílias e principalmente para nós e para os cirurgiões, né? Porque sem a mão do cirurgião habilidoso nada se faz. É verdade. E importante ressaltar que essa campanha busca recursos para cirurgias de alta complexidade, para aumentar essas cirurgias, é isso mesmo? Isso mesmo. É uma campanha que visa angariar recursos para que a gente atenda a demanda, porque nós somos um hospital que oferecemos nossos leitos ao SUS. E essas cirurgias são extremamente caras para o hospital e que o que nós recebemos do SUS cobre 60% das nossas despesas. Não é? Então, nós temos uma lista de espera e essas crianças têm tempo certo para serem operadas. Então, nós estamos solicitando, pedindo à população, à nossa comunidade, que venha conosco, venha se sentir bem aqui, né? Venha disponibilizar a sua parte boa, o que você tem, de alguma forma podendo compartilhar com alguém que necessita mostrar o seu rosto. Obrigada, doutora Vera. Quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Doutor Cássio também, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e por esse trabalho lindo que vocês fazem aqui. Nós é que agradecemos a você, a TV Câmara, a toda a equipe que está hoje aqui presente,
que por estar aqui conosco, por compreender a nossa missão, e, enfim, por disponibilizar este tema, mais uma vez, para a cidade de Campinas. Obrigada. Obrigado, Juliana. O Momento Saúde de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Selfie. Um gesto tão comum para você representa uma grande vitória para eles. Nicolas nasceu com fissura lábio-palatina. Ele é uma das mais de 12 mil pessoas operadas pelo Hospital Sobrapar, que há mais de 36 anos honra sua missão de reconstruir a face para reabilitar a vida. Ajude o Hospital Sobrapar a realizar mais cirurgias e compartilhe esperança.